Semana 7, última parte, parte 3, né, jornada de trabalho. Então, falei sobre teletrabalho, falei sobre os empregados gerentes, falei sobre aqueles com atividade externa incompatível. E aí, para concluir sobre esses três trabalhadores, é o seguinte, olha, se ficar comprovado que eles, na verdade, poderiam ter um controle de jornada, mas não o tinham, o empregador vai ter que pagar hora extra, vai ter que pagar adicional noturno, vai ter hora fixa, porque vai ter, então, o limite de jornada que anteriormente ele não tinha, tá certo? Nesse inciso primeiro aqui do artigo 62, sobre a incompatibilidade, meus amigos, o empregador tem que comprovar que a atividade era incompatível, tá certo? Ele tem ônus de prova de comprovar, então, que era incompatível, por isso que não fazia o controle de horário, tá certo? Como é que é isso na prática? Na prática, gente, às vezes o empregador fala, eu não anotei porque eu não controlava a jornada porque o empregado tinha incompatibilidade de controle de jornada, mas o empregador faz isso para não pagar as horas extras, tá certo? Para não pagar as horas extras. Então, o que acontece? Nesse caso, o empregador não vai ter que pagar as horas, perdi, viu? O empregador vai ter que pagar as horas extras se comprovar que o empregado tinha condições de ter controle de jornada e o empregador não o fazia. Tá beleza? Pois bem. Então vamos lá. Próximo ponto aqui. 14, 15. Jornada de trabalho especial do empregado bancário, meus amigos. Olha só. O empregado... Lourenço, pode ir com frente. Obrigado. Olha só, eu vou acrescer esses minutos, viu? No final da aula. Não vai brincar comigo aqui, não. Eu tenho aqui, dois tipos de empregado bancário. O empregado bancário, a regra do seu horário de trabalho, e por que eu vou falar do bancário, gente? Porque o bancário ele é um trabalhador especial em vista da grande força econômica e trabalhista que ele tem, né? Então, o empregado, quando para, a gente sabe que o Brasil para e normalmente é greve e tem muito acordo de convenção para tentar sanar logo aquela situação que prejudica a maioria do país, né? Pensa um banco parando o prejuízo que é. Então, nesse caso aqui, por isso que a gente traz um trabalho especial aqui dos bancários. Então, o bancário, tendo visto a atividade, o seu cansaço extremo, ele trabalha 6 horas por dia. É o limite diário dele, tá? Ele trabalha 6 horas, então ele tem 15 minutos de descanso. Esses 15 minutos de descanso que ele para descansar, ele tem que compensar no final da jornada. Então, se ele entra, por exemplo, 7 horas da manhã e sai e descansou 15 minutos de 9 às 9h15, ao invés de sair 1 hora, ele vai sair, então, 1h15, para compensar os 15 minutos que ele ficou parado lá dentro do intervalo, tá certo? Dentro da sua jornada diária. Então, eu tenho esse trabalhador que trabalha normalmente 6 horas, e eu tenho alguns especiais. Eu tenho, então, o gerente bancário. O gerente bancário ele vai ser regido pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT. E para se tornar gerente, ele vai receber, não precisa necessariamente de mais poder, apenas receber 1/3 a mais do que o salário normal. Então, se o salário dele é 9 mil, ele vai receber 3 mil reais, e 3 mil reais a mais e já vira gerente. E quando ele vira gerente também, ele está fora daquele limite, né, de controle total de jornada. Só que nesse caso, quando ele vira gerente, ele vai trabalhar não igual aquele lá que eu falei do gerente de 40%. Ele trabalha, ao invés de 6, ele vai trabalhar 8 horas por dia. E o que ultrapassar as 8 horas, ele vai receber como hora extra. Então, o gerente bancário, ao invés de trabalhar 6 horas, ele vai trabalhar 8 horas diárias. Acima da 8ª, tudo vai ser considerado como hora extraordinária. Então, esse aqui, exercente do cargo de confiança, artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Coloquei aqui, 224, parágrafo 2º da CLT. Mas esse gerente que eu estou falando é o gerentinho, não pejorativamente, mas o gerentinho porque ele está dentro de uma agência e lá ele executa a sua atividade. Então, hoje tem o gerente de relacionamento
pessoal, gerente de pessoa física, gerente dos produtores rurais, gerente de pessoa jurídica, gerente dos microempresários. Todos esses gerentinhos, eles fazem lá a máquina bancária se mover. Só que eles são gerentes somente porque eles recebem um terço a mais. Não precisa ter alto poder de gestão, como ocorre lá no primeiro caso do gerente do artigo 62, inciso 2º da CLT. No entanto, quando for um gerente geral da agência, responsável total pelas agências, por uma ou duas agências, igual o senhor Marquinhos era aí, né? Na Caixa Econômica Federal, esse gerente ele é chamado então de gerentão. Esse gerentão ele não vai ser regido pelo artigo 224, ele cai para o artigo 62, inciso 2º da CLT. E esse gerentão, sim, ele precisa então de poder de gestão e precisa também de receber, não um terço, mas receber 40% a mais do que o salário normal, tá bom? Coloquei aqui, lê o artigo 224, lê a súmula 55, a 117 e a 257. Vamos fazer uma leitura bem rápida disso aqui? Vamos ver se dá para ser bem rápido. Súmula 55. Súmula 55 fala sobre empresas de crédito. Vamos lá. Empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224, para os efeitos de jornada. Então, por exemplo, se você abre lá uma empresa da casa financeira, todo mundo que trabalha lá na da casa financeira, não estou falando que eles são bancários não, viu? Só estou falando que eles têm que ter o limite de jornada idêntico ao do bancário, artigo 224. Eles não são bancários, só estou falando de jornada para fins trabalhistas, duração do trabalho, tá? Essa é a súmula 55. Depois eu tenho a súmula 117. A súmula 117, olha a súmula 117. Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados do estabelecimento de créditos pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Então, eu trabalho dentro do banco, se eu sou advogado do banco, eu não sou tratado como bancário, viu? Eu sou uma categoria profissional diferenciada. Se eu trabalho dentro do banco e sou professor lá, dou aula de português para os bancários, eu não sou bancário, eu sou professor, eu sou categoria de profissional diferenciada, porque existe um estatuto ou uma lei específica para o tipo de profissão que eu exerço. Tudo bem? Depois eu tenho a súmula 117, se não for muito grande, vou deixar para vocês lerem. Já li a súmula 117, 55. Vamos ler a 257? Súmula 257. Isso daí é bom demais, né, gente? Nossa, é muito bom. Espero que vocês peguem esse amor aí pelo estudo. O vigilante contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas também não é bancário. Olha aqui, pega a sua canetinha amarela, ó. Pega a sua canetinha amarela, vai lá na súmula e coloca assim, ó. Não é bancário, viu? É isso que vai te ajudar a ficar rico, viu? Então, nesse caso aqui, não é bancário. É súmula 257, tá bom? Ixi, tem muitas aqui, gente. Não vou ler todas, não. OJ 379, súmula 199, OJ 178, súmula 109, súmula 102, súmula 240. Leitura obrigatória. Porque o professor gosta de ir lá e pegar assim, ó, o conteúdo certinho, ipsilitris e colocar lá. Tudo bem? Então leiam essas OJs e súmulas que estão aqui. Não vou passar minha aula lendo OJ nem súmula, né? Porque eu não sou coroinha de igreja. O que tem a ver? Não queria falar, eu não sou rádio para ficar repetindo. Se vocês conseguem ler, se tiver dúvida, vocês vão tirar comigo na aula online. Meus amigos, eu trouxe aqui advogado e empregado de banco. Advogado e empregado de banco, viu, gente? Cuidado com a jornada do bancário. Todas as vezes que não houver expressa disposição de lei falando que você tem dedicação exclusiva, entende-se que passou de 4 horas é horário extraordinário. Então, para todo contrato de advogado, tem que estar lá assim, dedicação exclusiva. Se não for dedicação exclusiva, você passa a trabalhar 4 horas e receber além de 4 horas como horas extraordinárias. Tem aqui o artigo 20 da Lei 8.906, 4 horas diárias e 20 semanais. Aí eu troquei aqui, ó, salvo por acordo, convenção
ou se for por dedicação exclusiva. Meus amigos, se eu não... Ó, de amarelo, salvo por... Olha aqui. Se eu não colocar isso aqui, qual que é a regra? 4 horas e 4 horas diárias e 20 horas semanais, certo? Só não vai ser esse pouquinho de trabalho quando houver um acordo, uma convenção ou quando for dedicação exclusiva. Quando é dedicação exclusiva, eu passo lá para as 8 horas de trabalho sem direito a hora extra a partir da 4ª hora trabalhada, tá certo? Coloquei, ó, se o advogado contratado antes da lei, essa lei que é 8.906/94, com jornada de 8 horas, ele não tem direito à jornada reduzida, pois seria dedicação exclusiva. Aqui tem o entendimento da OJ 403. Então, antes da lei que regulamentava o seu serviço, ele não pode reclamar. Se ele foi contratado, já entende que ele trabalhava 8 horas, tá certo? Então, aqui que era dedicação exclusiva. Coloquei, qual jornada do empregado bancário? Gente, olha aqui. Eu vou aplicar eu vou aplicar aqui o Estatuto da Ordem. Coloquei aqui, ó, Estatuto da Ordem. Sabe por quê? Nós não temos aqui na súmula 117 a jornada. 117 nós lemos aqui? Não, né? Não tem a jornada do bancário, então aplica a específica do OAB. Tudo bem? Então eu vou transportar do OAB para a trabalhista. Eu trouxe uma posição aqui que é minoritária, viu? Profissional liberal, como os advogados, não são categoria profissional diferenciada, de modo ser empregado, de modo que se for empregado de banco, eles passam a pertencer à mesma categoria dos bancários. Isso aí não, isso é minoritário, viu? Olha, o que prevalece no TST? Coloquei aqui, ó, prevalece no TST. O profissional liberal se equipara à categoria profissional diferenciada e onde quer que ele exerça a sua profissão, o bancário ou advogado, ele vai ser considerado advogado. Eu posso ser advogado numa empresa metalúrgica, dentro da FVC, o que for. Eu sou advogado, eu sou categoria profissional diferenciada, porque eu tenho um estatuto que rege a minha vida profissional. Tá certo? Foca na luz aqui, ó, nesse anjo aqui, ó, que tá dando aula para vocês. Ó, tudo bem? A posição é profissional liberal que se equipara à categoria diferenciada, cujas atividades são regulamentadas por estatuto próprio. Súmula 117. Vou trazer aqui a última jornada de trabalho do atleta profissional. Sabe por quê? Porque tem uma lei própria, gente. É a chamada Lei Pelé, né? Tinha a antiga Lei Pelé, veio uma nova aí. A Lei 9.615/98, artigo 28, parágrafo 4º, traz, então, todas os penduricalhos, todas as nuances do trabalho do atleta profissional. Sim, o atleta ele tem uma carteira de trabalho anotada como qualquer outro. Ainda que o salário dele lá seja de 50 milhões, ele vai ter uma carteira anotada. Tem limite de horário, tem consideração de intervalos, tem férias, tem 13º, tem tudo. Saco FGTS, tem multas, tá beleza? Só tem aqui, ó. Não, qual que é a diferença? Eu coloquei aqui, ó. Não tem adicional noturno. E por quê? Porque o trabalho noturno deles já é inerente, né? Isso é muito discutido, porque traria uma discriminação para quem é atleta, tá certo? Então eu não poderia considerar o pagamento adicional noturno. Mas coloquei posição majoritária. A inerência não afasta o adicional. Marquei aqui de majoritária, ó. Negrito, tá bom? Nossa próxima aula, prorrogação de jornada. Por essa semana aí nós vamos ver como é que tá aí. Para quem começar a assistir, me avise se está gostando, se precisa dar mais aula, se foi pouco. Eu tô achando que foram 15, uns 40 minutos de aula aí, tá beleza? Aí nós teremos os exercícios que eu mandei e a aula lá a aula online essa semana ainda, tá beleza? Estudem bastante, meus amigos. Essa é a hora de mostrar que você é principal e não acessório, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Vou gravar mais umas 3 aulas aqui. Vou aproveitar esse tupete aqui, ó. Tá perfeitão hoje, ó. Bacanão, ó. Ó, bonitão. Abraço, fique com Deus aí.